Vamos falar sobre um livro muito importante, que é o primeiro livro, o livro de Jó. A virtude, tentação e perdas de Jó. Vou começar aqui do capítulo 1, eu vou pular diretamente pro verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: "Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." E disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Na continuação, mostra todas as perdas que Jó teve. Ele perdeu todas as suas propriedades, animais, e morreram todos os seus filhos. Os seus 10 filhos morreram. A situação de Jó, realmente uma situação muito, muito, muito pesada. Jó entrou em aflição. Ele amaldiçoa o seu próprio nascimento. Lamenta toda a miséria que ele está passando. No capítulo 4, o amigo dele repreende ele, exorta que ele busque a Deus. Jó, no capítulo 6, ele justifica suas queixas. É muito bom que se faça uma leitura realmente concentrada, focada, verso a verso, para que o Espírito Santo possa abrir os olhos espirituais para a gente enxergar o que está na profundidade das Escrituras. No capítulo 7 e 8, continua esse diálogo. No 9, Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio. No 10, ele pede alívio e misericórdia. Continua sendo repreendido e ele se defende. Ele se defende como um homem reto. Jó, em algum momento, deseja conhecer os seus pecados. E aí diz também sobre a brevidade e a miséria da vida humana. Então ele continua o diálogo com os amigos, ele acusa os amigos dele de falta de misericórdia, porque ele é um homem tão reto. Como é que os amigos dele não podem ter misericórdia dele? Tem o diálogo aqui que vocês precisam ler para saber, você precisa ler. Ele é acusado de presunção e impaciência. O amigo dele o acusa disso. Jó se queixa da dureza com que os amigos dele o repreendem. Tem um diálogo a respeito dos ímpios, você precisa ler. E o Jó é exortado ao arrependimento. Então Jó, ele vai se apresentar perante Deus. Aí começa um diálogo, ele repreende os amigos dele e começa um diálogo de Jó com Deus. Jó, ele sustenta sua integridade e sinceridade, se considera uma pessoa, ele mesmo se enxerga como uma pessoa muito íntegra e muito reta, muito sincera, muito honesta. No início, ele fazia sacrifícios para expiar os pecados dos filhos sem nem saber, apenas por supor que os filhos pudessem estar pecando contra Deus, ele mesmo ia lá e fazia as ofertas e sacrifícios para que não houvesse nenhum tipo de consequência caso os filhos dele estivessem pecando. Então Jó sustenta a integridade dele, lamenta muito, ele cai num estado miserável. Jó continua declarando a integridade dele e ele repreende os amigos dele. Ele também é acusado por um de seus amigos a entender mal os caminhos de Deus e de falar injustamente de Deus, porque para Jó ele estava sendo muito injustiçado. Por falta de fé dos aflitos, Deus não os ouve. Jó entrou em aflição. Mas então o que acontece? Qual foi o pecado que Jó cometeu? A gente precisa fazer uma análise mais profunda para entender o que está por trás do pecado de Jó. Qual foi o pecado dele? E qual o motivo dele ter se arrependido? É algo que está bastante escondido no coração dos homens. É um pecado muito sutil, muito escondido no coração de todos nós. Se não passarmos pelo processo e não prestarmos atenção, todos nós estamos sujeitos a cair nesse pecado. Mas que pecado é esse? E qual que é a força maligna, citada inclusive aqui, que está por trás desse pecado? O que acontece? Todo pecado que a gente comete, a gente entrega uma legalidade para o inimigo para que ele possa atacar. Sem essa legalidade nas mãos, se as acusações forem riscadas no tribunal,
não há mais acusação, porque não há mais o pecado, não é mais cometido, não há legalidade, o diabo não pode atacar. Vamos continuar outro vídeo. E aí, quando Deus começa a falar com Jó e exortar Jó, é preciso prestar muita atenção nesse diálogo. Qual que é o ensinamento que Deus está passando ali para Jó? Que esse ensinamento de Deus para Jó vale para todos nós. Todos nós precisamos desse ensinamento que Deus está passando aqui para Jó. No capítulo 40, começa assim: respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus? Responda por isso. Quem contendeu com o Todo-Poderoso? Jó. Por isso que o Senhor disse a Jó: porventura contender com Deus, se justificar para Deus, contender com a sabedoria de Deus. É sábio fazer isso? O que acontece? Jó, ele vai se humilhar perante Deus. Por que ele vai se humilhar? Ele começa a perceber o pecado dele. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. E Deus prossegue. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Este é o Senhor falando com Jó. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele faz. Orna-te, pois de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o bemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos teus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. De quem que ele está falando aqui? Presta atenção de quem que Deus está falando aqui, dessa força maligna. Quando quer, move a cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Olha a descrição. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que o rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou como laços lhe furar o nariz? Que força maligna é essa que homem nenhum vai poder fazer isso aqui, ó? Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? E agora ele vai citar qual força maligna é essa. É o capítulo 41 que eu tô iniciando agora. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou o prenderás nas tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Pode ter um exército de homens. Essa força maligna não será derrubada dessa forma. Nenhum exército pode derrubar essa força maligna, porque a forma dela ser eliminada da sua vida é outra. Qual é essa forma? A continuação a gente vai descobrir. Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo. Olha o poder dessa força maligna. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem?
Nem o homem mais ousado, mais corajoso pode contra essa força. Esta força maligna não pode ser derrotada pelos homens. Não pode ser derrotada com ousadia, com coragem, com arma alguma que nenhum homem possa usar contra essa força maligna. Como então que ela pode ser eliminada da nossa vida? Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Uma couraça dobrada. Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor de seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada com selo apertado. Uma à outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. O tamanho da rigidez e da força. Uma às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espíritos faz resplandecer a luz. Os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos de sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão de seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como seu pau podre. A seta não o fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre as coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vastilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa, parece o abismo tornado em brancura de cabelos. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo o que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Presta atenção, essa criatura que não tem exército, não tem arma que possa derrubar, é o quê? Rei sobre todos os filhos da soberba. Então, se existe soberba no coração, você está sujeito a essa força do mal. Mas tem algo que se pode fazer. Aqui no 42 mostra o que precisa ser feito para eliminar a soberba do seu coração. Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isto relatei o que não entendia. Ele reconheceu, ele relatou o que ele não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Os olhos dele se abriram. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso disse Jó. Por isso me arrependo, me abomino no pó e na cinza. E aí Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele. Os amigos de Jó vão se retratar com Jó. Também Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes. Por que Deus faz isso? Porque Jó se arrependeu, se humilhou perante Deus, reconheceu que não tinha o entendimento, mas que insistia em contender com Deus, ao invés de receber esse entendimento. Em algum momento ele contendeu com o Senhor. Olha o tamanho da soberba para contender com o Senhor. Então ele se arrepende verdadeiramente. E aí essa força maligna é derrotada na vida de Jó. O único caminho para que caia essa força do mal, que é o rei dos filhos da soberba, é que caia a soberba do nosso coração, que a gente se arrependa genuinamente, que a gente tenha um coração ensinável, que a gente não queira por qualquer circunstância se sentir inferior. Nós aprendemos tanto um com os outros, aprendemos com pessoas de mais idade, de menos idade, homem, mulher, não importa o gênero, não importa nada disso. Deus pode falar da boca de qualquer pessoa, Deus fala da boca de uma criança.
pode nos ensinar, uma criança pode nos ensinar. Se nós temos o coração ensinável, se nós não temos aquela soberba de achar que estamos numa autoridade, faz com que você não aprenda da boca daquela criança que está falando algo importante, da boca daquela mulher, daquela moça, daquele senhor, daquela menina, daquele menino. Deus está falando através daquela boca. E a soberba de querer se sentir autoridade superior não permite que se possa aprender. Deus nos fala de diversas formas e a gente precisa ter um coração ensinável. Caso contrário, essa força do mal, que é muito poderosa, vai ser seu rei e não Deus. Meus queridos, muitas vezes seu esposo fala algo e você contenda com ele, e você não está contendendo com ele, você está contendendo com Deus falando através dele. A sua esposa fala algo, daquilo que ela está falando, é Deus falando através dela, e você está contendendo com Deus e não com ela. Está cometendo o mesmo pecado de Jó, porque esse monstro maligno, gigantesco, Leviatã, rei dos soberbos, ainda não foi derrubado do seu coração. Com arrependimento genuíno. O Pai só quer que a gente tenha um coração ensinável.